Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia no Brasil e a fisioterapia nos Estados Unidos. Eu vou estar conversando com a Mariana Tonda, ela que é fisioterapeuta nos Estados Unidos, no estado de Nashville, e para mim é uma grande honra poder conversar com ela, poder entrevistar. Eu tenho várias perguntas para fazer e eu tenho certeza que você também tem muitas dúvidas a respeito da área da saúde nos Estados Unidos, a respeito. A Mariana já entrou. A respeito das diferenças que existem. Afinal de contas, qual é a grande diferença, né, da nossa área aqui no Brasil com a nossa área lá nos Estados Unidos e como que é feita todo o processo de validação, então, do nosso diploma lá. Eu já vou convidar a Mariana porque eu quero que ela mesma se apresente, né? Não vou ficar apresentando ela, até porque eu também quero conhecê-la melhor aqui hoje. Mariana, você já me fez o convite? Vou convidar ela aqui. Aqui. E acredito que esse bate-papo vai ser muito, muito interessante. Oi, Mari! Olá, tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo certo? Que grande honra poder falar com você nessa noite. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Eu acredito que é do interesse de muitos brasileiros fisioterapeutas entender e conhecer melhor a fisioterapia, como ela é aplicada, como vocês fisioterapeutas aí nos Estados Unidos trabalham. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz em poder ajudar a espalhar um pouquinho de informação aí, porque, né, para as pessoas que estão tentando seguir esse caminho, ou só quem tem curiosidade mesmo, né, Isso. de entender um pouquinho mais como que funciona. Então, acho que vai ser legal. Mari, eu vou te chamar de Mari. Eu não sou sua íntima, mas acredito que eu posso te chamar assim. Claro. Eu quero que você se apresente, quem é você, de onde você é aqui no Brasil, onde você se formou, onde você se graduou. Conta aí, dá um breve currículo seu. Então, eu nasci em Joinville, né, em Santa Catarina. E Uhum, aí eu me mudei para Floripa para fazer faculdade. Então, eu estudei na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, uhum, e me formei em 2011. E depois disso, eu fiz a minha formação em osteopatia, fiz uma pós-graduação. E, e aí, depois disso, eu decidi fazer a certificação do método Mackenzie. uhum, Então, eu fiz a formação, fiz a certificação. uhum. Também tem o curso do Mulligan, Kinesiotape, várias coisinhas que a gente, né, os fisioterapeutas, tá todo mundo aí tentando ampliar seus horizontes e ter mais possibilidades para os tratamentos. Uhum, com E certeza. aí, em 2007, 2017, desculpa, que eu me mudei para os Estados Unidos, aqui para Nashville, né? Eu moro em Nashville, no Tennessee. Nashville é a capital do Tennessee, da música country. E aí foi em março de 2017 que eu comecei meu processo para conseguir a minha licença aqui. E aí foi ano passado que eu consegui a minha licença. Então, resumidamente, não sei se eu esqueci alguma coisa aí. Não, é isso. E antes de mudar para os Estados Unidos, você então estava morando em Joinville. Em Floripa, Aí em eu fiz Floripa. isso, eu fiz a minha faculdade lá, e daí eu acabei Certo. morando lá pelos últimos 10 anos. Eu me formei, Legal. continuei trabalhando e fiquei por lá. Então, Entendi. até Então você 2017 eu atuou morava lá. bastante aqui no Brasil também, certo? Sim, aham. Para a Eu gente tra... poder fazer esse comparativo da fisioterapia no Brasil com a fisioterapia nos Estados Unidos. Isso, sim. Aí eu me formei em 2011, então eu trabalhei de 2012 praticamente até 2017, até o meio de 2017. Uhum, 6 anos e meio. E então essa foi minha experiência no Brasil. uhum, E aí com fisioterapia, diretamente como fisioterapeuta, eu comecei a trabalhar no passado. Mas antes disso, quando eu vim, eu trabalhei um pouco como técnica de fisioterapia.
que eu Uhum. também já comecei a ter contato com a área, né? Não exatamente como fisioterapeuta, mas já dá para também ter Foi uma. a sua primeira experiência, então, nos Estados Isso, Unidos com a parte da fisioterapia foi como técnica. Que isso, é bom a gente deixar claro que nos Estados Unidos isso é legalizado, né? Aqui no Brasil não existe, né? Não se pode ter técnico em fisioterapia, mas lá é uma profissão. E não só o técnico, né, Mariana? Também, o técnico e o assistente. São isso. duas profissões diferentes, né? Antes de ser Uhum, um fisioterapeuta. uhum. Sim, Uhum. são duas opções de carreiras diferentes, né? Que a gente não tem no Brasil. Aham. Tá listado lá entre as diferenças, esse é um dos itens que eu vou Esse é um dos. falar. É. Então, vamos já para a primeira pergunta, então, para a gente ganhar tempo. Quais são, então, as principais diferenças, né, de acordo com o que você viveu no Brasil e nos Estados Unidos, para você? Quais são as principais diferenças da fisioterapia no Brasil com a fisioterapia nos Estados Unidos? Sim, então assim, primeira diferença, eu fiz uma listinha aqui, tem assim umas 10 que eu vou falar. Primeira, a maioria aqui dos físios, a grande maioria, pelo menos aonde eu tô, né? Falando pelo lugar que eu moro, eles são contratados pelas clínicas. Então, Uhum. eles são contratados, recebem salário, férias, benefícios, plano de saúde, eles pagam educação continuada, né? Porque aqui para Uhum. renovar a licença, tu tem que a cada 2 anos fazer um número X, acho que é 2 ou 3 anos, acho que são 2 anos, se eu não me engano, um número X de créditos para conseguir renovar a tua licença. Hum, Então as próprias clínicas oferecem cursos e pagam cursos para te legal. ter essas horas para renovar a licença. Então, eu acho que essa é uma grande diferença, né? Que no Brasil, a grande maioria trabalha como autônomo, né? Uhum. Poucos lugares que contratam físio, até porque Carteira assinada mesmo, né? isso, carteira assinada, até porque até onde eu sei, a maioria desses físios ganham bem pouco, então ninguém quer muito trabalhar desse jeito, né? Que normalmente são clínicas que aí atendem por plano de saúde e aí pagam como um contratado, né? Que não é um valor muito Uhum. bom. Então, acho que a maioria acaba trabalhando mais como autônomo, né? Particular Verdade, nos seus consultórios. sim. Então, acho que essa é uma grande diferença. Eu não vejo aqui onde eu moro, pelo menos, tantos físios atendendo particular nos seus consultórios particular. Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças. A segunda é que os planos de saúde aqui comandam, né? O sistema de saúde. Então, Como aqui, né? isso. Mas aqui, principalmente ainda na fisioterapia, os convênios, né, que são muito fortes, eles, eles ditam como vão ser os tratamentos. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que cobrar, e aí tu Uhum. cobra por unidades. Então, por exemplo, assim, eu tenho que cobrar, em média são 4 unidades, às vezes 5. Então, eu cobro terapia manual, eu cobro exercício terapêutico, eu cobro exercícios funcionais e eu cobro modalidades, que aí entra TENS, gelo, calor, enfim, todas essas coisas. Ah, Então, entendi. o tratamento é bem segmentado e para Uhum. tu poder cobrar e ganhar um valor razoável do plano de saúde, tu tem que ter essas unidades. Então, eu não posso fazer 1 hora de terapia manual, porque eu só vou ganhar uma unidade, porque é o máximo que eles pagam. Uhum. Então, nesse sentido, o plano de saúde acaba interferindo assim com o tratamento nas coisas que tu tem que fazer para tu poder Uhum. para tu poder cobrar do convênio, né? Então, Uhum. eu acho que isso é bem diferente, que dá menos liberdade, na minha opinião, para os fisioterapeutas Uhum. é, fazerem o que eles acham ser melhor, né? Eles acabam tendo que ficar cobrando essas unidades. Uhum. Então, essa é outra diferença. E assim, até nessas clínicas grandes, né, que foi aonde eu trabalhei, Uhum. então só para situar as pessoas, tem o outpatient e o inpatient. Então, o Uhum. outpatient são aquelas clínicas de ortopedia que a pessoa vai lá para ter tratamento, né? E o Uhum. inpatient é dentro do hospital. Então, são Ah, casos mais agudos, né? Outro tipo de tratamento. Então, aonde eu trabalho, né, que é o outpatient,
Uhum. De Que é a modo geral, clínica de que é a ortopedia. clínica de ortopedia, isso. E é Então, só de fisioterapia essa clínica? Ou ela tem atendimento médico, fisioterapêutico e o restante? então depende do lugar onde tu tá. Às vezes é só fisioterapia, às vezes tem a fisioterapia já, a clínica já vinculada com algum centro médico, com algum cirurgião, que já manda direto, entendeu? Reabilitação para Uhum. ti, pós-operatório, pré-operatório. Uhum. Daí cada um tem um formato diferente, né? Tu pode ser associado com outros profissionais ou não. Não, Entendo. não necessariamente. Então, assim, aí aqui, mesmo que as pessoas, por exemplo, vão pagar nessas clínicas grandes para receber fisioterapia particular, eles pagam 95 dólares em média para ter uma sessão de fisioterapia particular, digamos, Uhum. mas é um atendimento em grupo ainda. Então, eles não têm um atendimento particular que nem a gente tem quando tu vai Uhum. pagar um particular. Sim. Porque aí é mais ou menos aquele mesmo esquema de convênio no Brasil. É uma sala grande, aberta, com todas as macas lá, e Uhum. tu tá todo mundo vendo todo mundo, né, durante a Esse é o terapia. particular. Esse é a clínica grande normal, é aquela clínica de ortopedia. Então, se a pessoa tá pelo plano de saúde, ela vai receber terapia, tipo, em grupo, digamos, porque o fisioterapeuta vai ver ela, essa pessoa, e mais todos os outros. Então, às vezes, por exemplo, por hora, eu tinha que ver 2 ou 3 pacientes por hora. Uhum. E aí, mesmo que ele vá lá pagar particular, ele entra naquilo, Ele entra no grupo. ele entra do mesmo jeito, ele não tem um tratamento diferenciado. Então, Uhum. na minha opinião, acaba sendo caro para tu fazer esse atendimento, quem tá pagando, para Sim. receber o mesmo, a qualidade do tratamento vai ser igual à Uhum. qualidade do plano de saúde, que é aquele atendimento em grupo, Uhum. com 2 ou 3 pacientes ao mesmo tempo. Então, Entendi. eu acho que essa é uma diferença. E também as coparticipações, né? Quem tem plano de saúde, não são todos que têm coparticipação, mas muita gente tem coparticipação um valor bem alto, né? Uhum. Então, o sistema de saúde é um pouco diferente nesse sentido, Uhum. por isso que eu falei da dominância do seguro, né? Aham. Então, eles meio que ditam o tratamento, Uhum. e aí esse é o esquema de que eles, né, tem vários pacientes, tu vê vários por Aí horário. acaba que o fisioterapeuta, para ele receber um valor maior, ele entra dentro daquele protocolo que o plano dita. É isso. Você tem que aplicar calor, frio, e ele vai pagar por cada terapia daquela. Isso. Então, na verdade, o fisioterapeuta, por ele ser contratado, ele vai ganhar o mesmo salário, né? Uhum. Mas os donos da clínica estão ali falando, o Aham. convênio X, tu tem que cobrar 4 unidades, o convênio Y, tu tem que cobrar 5, o E aí você Z, fica engessada naquilo. isso, exatamente. Aí o Olha aí, convênio, gente, assim, desmistificando várias coisas, né? Porque a sim, gente tem o pensamento de que o fisioterapeuta aqui no Brasil não tem autonomia e que nos Estados Unidos ele tem mais autonomia e o tratamento talvez seria bem melhor do que o nosso. isso aí depende da onde tu tá trabalhando, mas nesse caso, que a grande maioria trabalhando com ortopedia, nessas clínicas E grandes, é a assim que grande maioria, funciona. né, Mari? Porque depois também você pode falar sobre as áreas da fisioterapia, porque tem muita área que aqui no Brasil o fisioterapeuta atende, que nos Estados Unidos não atende. Como, por exemplo, a área respiratória. Nos Estados Unidos não tem o fisioterapeuta respiratório, né? Porque tem o Sim. terapeuta respiratório, que é o Uhum. profissional que faz só isso, né? Que Sim. aspira, que atende toda a parte respiratória, o que a gente faz aqui no Brasil, né? Então isso é outra diferença também. Aqui, por exemplo, os osteopatas, né? No Brasil tem muita gente fazendo osteopatia. Aqui não pode atuar como osteopata, né? Uhum. Aqui só os médicos que podem atuar como osteopatas. Diferente no Brasil, que a gente tem mais É. essa opção de tratamento que não tem aqui, no caso, né? E a quiropraxia? Os Aí fisioterapeutas podem? é um curso separado. Então é Que uma qualquer pessoa profissão. pode fazer. É uma Ah, profissão separada que tu vai lá e faz. Não sei uhum. quanto tempo que é, não sei se são uns 2 anos, talvez, eu não sei. Mas aí é uma profissão independente, não tem E nada a o ver com Pilates ser. também, né? O Pilates também. O Pilates também. Eu trabalho com Pilates aqui há um pouco mais de 2 anos.
E qualquer um pode fazer curso de Pilates. Não precisa ser fisioterapeuta ou educador físico, como no Brasil, né? Tu pode chegar lá, fazer o curso, fazer o estágio, E passar lá começar a trabalhar. e começar a trabalhar. Então, não tem que ter uma formação específica. Então, que isso também é diferente, né? Do Sim, Brasil. sim. E me Então, fala uma coisa, coloca aqui pra gente qual é a função do técnico, do assistente e do fisioterapeuta. Quando tem os três na clínica, qual que é a função de cada um? então, assim, o técnico, ele executa o tratamento, né? Então, por exemplo, o fisioterapeuta é o chefe de todos ali. Ele está comandando os outros que trabalham na clínica. Então, o fisioterapeuta é o único que avalia e que faz plano de tratamento. Aí, o técnico, ele executa os exercícios. Então, eu faço uma lista do que eu vou fazer naquele dia com aquele paciente. E aí, o técnico, ele vai pegar aquela lista e vai garantir que o paciente está fazendo todos os exercícios corretamente, todos aqueles exercícios que estão na lista. Entendi. Então, ele não tem autonomia para nada, ele só pega o papel e executa, né? Ele não pode passar exercício, modificar, fazer nada. Então, ele é simplesmente o técnico que só executa. Ele não pode fazer terapia manual, ele não pode fazer ultrassom, por exemplo. Ele pode até aplicar TENS, coloca gelo, coloca calor e executa os exercícios. É basicamente isso. Aí o técnico, ele é responsável por limpar as mesas, por lavar as toalhas, lavar a roupa de cama, trocar as capas dos travesseiros entre os pacientes. Então, ele faz toda essa parte de suporte, né, da clínica. Ele Pra, mantém tudo organizado isso, para o para pessoal ir cada rodando. horário. Isso, aí às vezes ele vai lá chamar o paciente, entendeu? Ele já manda o paciente ir aquecendo, ele vai Então, fazendo o negócio rodar, sim, esse é o técnico. E o outro que técnico. você disse é o assistente. Então, aí o assistente, ele tem bem mais liberdade que o técnico, né? Uma outra formação, são 2 anos para ser um Eles fisioterapeuta. estudam para isso. O técnico não precisa de curso. Não, o técnico não precisa de nada. Só Uhum. precisa de ensino médio, se eu não me engano. Uhum. Mas não tem nenhuma formação específica. O assistente, ele passa pela faculdade, digamos, não é faculdade, é um nível um pouco mais embaixo da Tipo faculdade. um tecnólogo no Brasil? Isso, que são 2 anos de formação, né? Então, existe um outro nome que eu esqueci, mas ele não tem uma formação de faculdade. Sim, não é ensino superior. Não. Eles chamam diferente, né? Eles falam undergrad. Eu não sei, eu não me lembro o nome exatamente, mas enfim, o fisioterapeuta estuda 7 anos e o assistente estuda 2, né? Uhum. Então, e aí o assistente, o que que ele faz? Ele pode prescrever o tratamento, então Uhum. ele vai ver a Ah, avaliação ele do pode fisioterapeuta. prescrever? Ele pode mudar o tratamento, ele pode evoluir os exercícios, ele pode trocar de exercícios, ele interfere no tratamento de acordo com a avaliação. Então, ele vai pegar a avaliação do fisioterapeuta, vai olhar lá Ah, quem e avalia é o fisioterapeuta. isso, só o fisioterapeuta. E Uhum. aí ele vai olhar a avaliação do fisioterapeuta e vai decidir o tratamento. Então, às vezes, pode ser que o primeiro dia de tratamento do paciente seja com assistente. E ele pode ir lá e prescrever o tratamento, o que que ele acha que deve ser feito. Bacana. Só que aí sempre com a supervisão do fisioterapeuta. Porque no Uhum. final do dia, quem vai assinar embaixo é o fisioterapeuta. Então, o Uhum. fisioterapeuta é o responsável pelo assistente. Uhum. Então, por exemplo, assim, tem vários planos de saúde que tu tem que fazer reavaliações mensalmente, todos têm que ser mensalmente, pelo menos uma vez no mês, e tem alguns que tem que fazer a cada 2 semanas. Então, tu faz uma reavaliação de tudo que tu fez na avaliação inicial, tu tem que reavaliar amplitude de movimento, força, equilíbrio, o que for que tu avaliou, Uhum. e porque tu tem que provar que o paciente está melhorando Uhum. para conseguir autorização para novas visitas. Ah, isso é E diferente também. isso é diferente. Então, tu tem que provar que tu tá
evoluindo, que tu tá mudando teus exercícios para justificar ele receber mais sessões do convênio. Uhum. Então, essa função, essa reavaliação, quem faz é só o fisioterapeuta. Então, Uhum. por exemplo, assim, numa das clínicas que eu trabalhei, eu era fisioterapeuta e tinham outras assistentes. Então, eu tinha que cuidar dos meus pacientes e fazer a reavaliação de todos os pacientes das fisioterapeutas assistentes. Então, é bem pesado para os Tá. fisioterapeutas, É, puxado. porque, porque, assim, às vezes tinham 10, 15 reavaliações no mesmo dia, porque é uma clínica de Nossa. volume, né? A gente, Uhum. a gente esquece que é muito paciente. Então, se tem uma fisioterapeuta, duas ou três assistentes, às vezes acontece de num dia ter 10, 15 reavaliações para fazer, além de cuidar dos meus dois, três pacientes por horário. Nossa, Então, então verdade. é bastante corrido. Então, o que eles fazem? Eles têm os técnicos e os assistentes, né, que recebem bem menos que o fisioterapeuta, para manter a clínica rodando, né? Então Sim, eles pagam menos e vão com mantendo a certeza. clínica rodando e tem que ter pelo menos um fisioterapeuta para poder fazer a parte responsável de tudo, né? Fazer Sim. todas as evoluções, assinar as evoluções dos Assinar, assistentes. sim. A Tem que. Marília fez uma pergunta aí para você. Uhum, assistente. PT Assist, mesmo tendo Isso. licença. Eles todos têm licença, né? Eles têm a licença de Não, fisioterapeuta eles nem podem assistente. trabalhar. Não, não, eles têm a licença deles, mas mesmo assim o fisioterapeuta é responsável. Então ele tem que sempre assinar em todos para poder mandar para o seguro para cobrar o que o assistente fez. O fisioterapeuta tem que assinar e existe leis que tu tem que estar a não sei tanto, quantos raios, tantos metros de distância. Então, tu tem que estar sempre supervisionando. Mesmo tu não esteja na clínica fisicamente, tu tem que estar a uma certa distância, porque qualquer coisa que acontece, tu é o responsável. A sua visão tem que estar por perto deles. Sim, por exemplo, assim, tem um paciente que não está progredindo, ou às vezes eu acho que o assistente não está conduzindo da forma como deveria progredir. Eu tenho que ficar de olho e tenho que estar sempre comunicando com eles para falar, poxa, eu acho que esse aqui está muito estagnado, a gente tem que mudar, tem que evoluir, tem que. Uhum. Então a gente está sempre se comunicando, porque até a parte de terapias manuais eles fazem, mas eles não são tão aprofundados como a gente, né? Nessa parte de estudos de terapia manual. Uhum. Então, sempre tem que estar de olho ali, sendo, né, Sim, garantindo que está tudo correndo bem. sim. E com relação assim à parte técnica mesmo, você enxergou assim, alguma diferença gritante entre o tratamento nosso e o tratamento que é feito aí nos Estados Unidos? Então, eu acho que a diferença maior, eu tô falando assim pela minha experiência, tá? Porque tem vários tipos que a gente chama de séries diferentes. Tem gente que vai ver pacientes em casa, o home health, tem Uhum. gente que trabalha em hospital, que daí é o inpatient, né? Tem gente que trabalha com fisioterapia pélvica, com todos os outros tipos de fisioterapia. Então, na Uhum. minha área, do jeito que eu trabalhei nessas clínicas grandes, eu acho que, comparando com a minha experiência em clínicas particulares, né, em consultórios, né, no Brasil, que eu Uhum. tinha consultório, alugava a minha sala, tinha meu espaço e atendia meus pacientes, eu Uhum. acho que os profissionais que atendem nessas clínicas grandes ficam engessados por causa do plano de saúde, aquilo que a gente discutiu antes. Então, eu acho que eles acabam não desenvolvendo tanto a qualidade técnica que a gente desenvolve nesse sentido. Esses Entendi. profissionais especificamente desse tipo de clínica, né? Os outros Uhum. particulares, aí eles estão livres para fazer do jeito que eles querem, então é diferente. Mas, por exemplo, assim, a minha primeira clínica que eu trabalhei como técnica, a diretora da minha clínica, ela era formada no método Mackenzie, Uhum. né? Certificada. E eu também sou certificada. E eu Uhum. vi ela atendendo e muitas vezes coisas que para mim pulavam no meu olho, não pulavam no olho dela. Porque com a minha experiência já de reconhecer os padrões, de ver muito paciente particular, né, de Uhum. prestar atenção né, nos detalhes e testar e retestar e fazer tudo como a gente acha que tem que ser feito, Uhum. tu acaba ganhando essa prática clínica
que eles não têm tanto, porque o quê? Porque ela tá lá tendo que fazer 1 milhão de evoluções, fazer reavaliação, fazer avaliação, preencher papelada, e acaba não sobrando muito tempo para se dedicar para a parte técnica. Então, nem que seja culpa ou incompetência dos profissionais. Esse tipo de sistema não te permite fazer isso. Poxa. Então isso eu acho mais complicado. Que às vezes eu falava, tu já tentou fazer isso com aquele paciente? Às vezes, como ela sabia que eu era fisioterapeuta certificada, ela me ouvia mais, ela falava assim, pode tentar fazer aquilo. E aí o paciente desobstruía ou melhorava. Ela falava, nossa, como é que tu sabia que isso aqui ia ajudar? Então, é porque a gente tem essa experiência. Então, nesse tipo específico de setting, que a gente chama, eu acho que acaba limitando a parte técnica. Mas tem vários outros profissionais que trabalham nas suas práticas particulares que provavelmente devem ter desenvolvido muito mais. E vários outros que eu conversei, que inclusive, assim, eu conversei com um fisioterapeuta aqui que ele é apaixonado por osteopatia. E ele fez cursos, assim, de crânio sacro, visceral, que tu pode fazer cursos separados, mas ele não é osteopata, e ele nunca vai ser osteopata se ele não fizer medicina, mas ele usa as técnicas. E ele tem a clínica particular dele, e ele cobra super bem, a agenda dele tá super cheia. Então, ele é um profissional muito bom e muito qualificado, mas ele tá em outro esquema, né? Ele não trabalha nesse esquema que a gente falou que foi... Porque ele saiu fora dos convênios. Exatamente. Aí funciona mais ou menos como aqui também. Se você sai fora dos convênios e passa a atender mais particular, né? Seu nível aumenta e seus ganhos também. Isso, exatamente. Então... E a nossa grade, só te cortando um pouquinho, Mari. A nossa, você falou aqui que às vezes o fisioterapeuta brasileiro vê alguma coisa assim que eles não estão vendo. Mas a nossa grade curricular de matérias na faculdade deve ser mais extensa por a gente abranger também muito mais coisas do que eles. Você acha que também isso pode influenciar assim, na nossa maneira de enxergar, nosso olhar clínico? Então, aqui agora eles saem da faculdade com nível de doutorado, né? Então, eles estudam 7 anos. Quando eu me formei na UDESC, ainda eram 4 anos. Agora já mudaram para 5, né? Mas, quando eu fui validar o meu diploma, eu tive que fazer 3 matérias que eram bem simples, nada de conteúdos pesados. Era competência cultural, consultation, screening, referral and delegation, que não foi nada assim, não é nenhum conteúdo grande, não é relevante. Da fisioterapia em si, né? Não, são coisinhas assim. Eu tive que fazer uma matéria de humanas, que eu acabei fazendo uma de línguas, eu fiz uma prova de espanhol, mas enfim, os meus 4 anos equivaleram com o nível de mestrado deles aqui. Porque o mestrado e doutorado deles não é acadêmico, né? É profissional, profissionalizante. Então, eu acho que eles estudaram mais anos e têm a mesma coisa que eu, praticamente, porque eles têm muito no começo, eles fazem anos de undergrad, que eu não me lembro como que eles fazem os majors que eles fazem, são por 2 anos ou 3, eles estudam coisas muito gerais. Então, a parte específica mesmo são 4 anos que eles fazem. Então, acho que é isso. Isso, então no final, não fica tão diferente, na minha opinião. Eles fazem isso, agora eles saem com nível de doutorado, mas assim, na prática, não tem muita diferença do que a gente faz. Você não consegue ver assim, um desnível tão elevado, né, para nossa formação. Não. Eu conversei com uma fisioterapeuta brasileira que trabalha aqui já há 20 anos, e ela disse que na opinião dela, eles fizeram isso só para ganhar dinheiro mesmo, que ela trabalha em algumas universidades também, que ela recebe alunos para fazer estágios, e ela disse que a diferença que ela vê é que eles aumentaram para cobrar mais, entendeu? Porque a faculdade é muito cara. E que na prática eles não estão aprendendo muita coisa a mais que vale a pena, que justifique, entendeu? Que valeria. Agora vamos para a parte do reconhecimento. Como que é o reconhecimento do fisioterapeuta nos Estados Unidos?
Eu quero saber, assim, como é o reconhecimento pela população em geral, como as pessoas enxergam essa profissão e como os outros profissionais de saúde enxergam a fisioterapia. Porque aqui no Brasil a gente tem um nível hierárquico muito discrepante, né? A área médica, né? Os médicos estão no topo, né? Uhum. E abaixo deles estão os outros profissionais, mas assim, bem abaixo deles, né? Eu queria saber de você como que é aí. Então, eu acho que aqui é, a profissão é bem vista por todo mundo. Então, assim, tu estuda 7 anos, né? Então, as pessoas sabem que o nível de educação daqueles profissionais é um nível alto. Eles saem com Uhum. título de doutor. Então, eu acho que o reconhecimento da sociedade é legal, assim, eles realmente reconhecem como um profissional qualificado, que estudou, né? Uhum. Que tem conhecimento. E pelos Existe outros. um respeito, respeito pelo Existe. profissional. Existe, porque é uma. Né? Mais do que aqui, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eles estudaram, né, por 7 anos para ter esse diploma e sair com um nível de doutorado aqui para eles impõe respeito, né? Eles Então valorizam isso, né? é um profissional respeitado e valorizado. E pelos outros profissionais também, assim, é claro, os médicos ganham muito mais, né, do que os fisioterapeutas, mas os enfermeiros também são bem fortes aqui, muito fortes. Então, eles mandam para fisioterapia, a gente tem bastante contato com eles Eles têm também. essa autonomia Eles têm bem mais autonomia. Então, o fisioterapeuta está em contato direto com esses profissionais, né? Médico, enfermeiros, todas as fontes que indicam para a fisioterapia, que não é só médico, pode ser quiroprata, pode ser enfermeiro, pode ser Uhum. médico assistente, que é outra profissão que existe aqui. Uhum. Então, não necessariamente o médico, né? Os outros profissionais também têm bastante autonomia. Então, isso eu acho que é um pouco diferente. E o fisioterapeuta está sempre em contato com o médico, porque ele tem que mandar as reavaliações. Aí o médico vai analisar as reavaliações e vai decidir o médico e o plano de saúde, né? Não só o médico. Vão decidir se tu vai ganhar mais sessões. Então, o contato é bem próximo Uhum. com o médico, até por causa do direct access, que é as pessoas não podem, muitas vezes, em muitos estados, não podem chegar aí direto para a fisioterapia sem uma indicação médica. Então, Uhum. acaba que tem que ter um contato mais próximo com os médicos por causa das indicações. Então, Uhum. tem estados que tu pode ver, tem estados que tu não pode ver o paciente sem ele passar pelo médico, e tem estados que isso é limitado. Tu pode ver por 6 visitas, ou menos de um mês. E aí, depois disso, tem que ter uma indicação médica. Uhum. Então, isso acaba fazendo com que o fisioterapeuta tem que ter um contato próximo com o médico. Então, às vezes, tu vê um comportamento que não tá legal na clínica, ou aconteceu alguma coisa estranha com o paciente, a gente já vai lá na hora, liga para a enfermeira, liga para o médico e avisa eles. Então, tem bastante cuidado com isso, assim, essa ligação entre todos os profissionais da saúde, Uhum. eu acho que é mais forte por conta Do dos que aqui? convênios, em parte por conta dos convênios Da e necessidade da burocrática mesmo. isso, exatamente. Uhum. E você acha que o fisioterapeuta aí ele tem mais autonomia do que o fisioterapeuta aqui? Porque aqui no Brasil, por exemplo, o fisioterapeuta, pelo convênio, ele precisa passar pelo médico para prescrever a fisioterapia. Particular, não. A gente tem autonomia Uhum, de atender, de prescrever, de traçar tratamento, né? uhum. Mas e aí? Eu assisti uma live esses dias de um fisioterapeuta, né, no Texas, a Carol fez uma entrevista com ele e ele estava falando que o fisioterapeuta aí tem mais autonomia. Mas em que sentido o fisioterapeuta tem mais autonomia? Então, aí, se ele está falando com sentido de autonomia com relação ao paciente poder ir direto para o fisioterapeuta, vai depender do estado. Então, tem estados que não são muito, eu estava até olhando a lista esses dias.
Não são tantos assim. Ele tá no Texas, né? Eu acho que o Texas Não lembro é o do estado Texas. que o fisioterapeuta tem mais autonomia, segundo ele. Eu acho que é Então, super é mesmo. difícil generalizar porque cada estado tem as suas leis. Cada estado Então, tem por suas leis. exemplo, aqui, eu não posso ver um paciente por mais de um mês sem uma indicação médica. Então, Uhum. acaba Nem limitando. particular. Nem particular. Nem Poxa particular. vida, Não. olha só. Então, é por isso que eu acho que depende muito da onde tu tá, das leis do teu estado. Porque vai variar. Eu lembro que eu olhei essa semana Carolina do Norte, Carolina do Sul e mais outros estados que eu não lembro de cabeça. Tu não precisa passar pelo médico. Aí sim, aí vai te dar mais liberdade, que aí tu não fica dependendo de ter que Uhum, ir pro teu primary care physician para conseguir uma indicação para poder ir para fisioterapia. Então, uhum. quando os estados têm essa lei que permitem ir direto, eu acho que aí sim te dá mais autonomia. Mas no meu caso aqui, por exemplo, que tem limitações, eu até posso ter uma avaliação e ver ele por algumas visitas, mas se eu ver que não vai resolver e que eu preciso de mais tempo, mais visitas, ele tem que passar pelo médico mesmo que ele esteja pagando do bolso dele. E vocês podem pedir exames? Então, assim, por exemplo, ressonâncias, né? Raio-X. Na clínica que eu estava trabalhando, quando alguém queria algum exame, a gente tinha que mandar para o médico, porque aí só o médico poderia pedir esses exames caros. Eu Uhum. não sei se a pessoa fizer Por particular. autorizar. Tem que autorizar. Então, a grande maioria é tudo pelo plano de saúde, então tem que passar pelo médico. Agora, sim, eu não tive tanta experiência com particular, eu não tenho certeza se mesmo se eles quiserem particular, se pode ou não prescrever. Eu acredito que deve poder, mas eu não tenho certeza nisso, porque eu tive bem poucos pacientes nessas clínicas grandes que pagaram particular e que precisavam de algum exame, assim, que precisasse ser prescrevido. Aí a gente está sempre mandando de volta para o médico, né? Nesses Uhum. casos. Entendi. A Marília te fez uma pergunta aí. Uhum. Em questão de ética. Ética e segurança. Então, assim, por isso que a documentação é tão forte aqui, para a gente se proteger, né? Contra, contra processos. Então, todo fisioterapeuta tem que ter o seu seguro contra esse tipo de processo, porque é o que eles dizem, se tu pega um processo, já tá arruinado, né? E nos Então, Estados Unidos tudo é processo, né? sim, sim. Então, sob toque no paciente, é engraçado que na clínica onde eu trabalhava, terapia manual, a gente, como estava em grupo, na clínica, naquelas macas abertas, é, a terapia manual era sempre em cima da roupa. Eu acho muito estranho. Ah, é? Então, por exemplo, então tu acaba assim, tu não faz aqueles deslizamentos de face, aquelas coisas. Tu Nossa, pode, e perde o tato, né? sim, sim. Então, eu achei bem estranho, só que assim, como tu faz 10, 15 minutos de terapia manual em cada paciente só, nessas clínicas grandes, de acordo com as regras do seguro, para cobrar uma unidade é tipo 10 a 15 minutos, tu cobra uma unidade. Então, é basicamente isso de terapia manual que tu vai fazer. Então, como tu está no meio de um monte de gente, tu não vai pedir para o paciente tirar a camisa, sabe? Tu não tá numa sala lá com ele. E- Porque não tem os box fechados como aqui. Tem os não, lados, daí tem os tem box. isso, tem clínicas que tem tipo cortina, que aí tu passa ao redor da maca a cortina, e aí te dá mais privacidade. Mas nessa clínica que eu trabalhei era aberto e tinha algumas salas fechadas. Até Uhum. porque tem bastante. A mistura cultural é muito grande. Então tem muito muçulmano, muita mulher que tem que ter a sua privacidade e não pode fazer nada na frente dos homens. Tipo, elas vêm cobertas do pé à cabeça, então tu tem que levá-las para uma sala. Mas mesmo assim, quando tu vai para a sala, são poucos pacientes que eu acho que assim pedir para levantar a camisa ou alguma coisa. Muito Poxa poucos. vida, nossa, que Então, diferente, né? nesse sentido é bem diferente o É, toque. E perguntas da avaliação, Marília. Normal, avaliação que nem no Brasil. mas
São os mesmos protocolos de avaliação, a mesma anamnese, ou tem alguma coisa diferente? Você acha que a anamnese aí é mais levada a sério? Porque eu vejo que aqui eu já atendi muito Unimed, já tive clínicas com grande fluxo, né? Unimed, não sei, que na minha região Unimed é o forte, né? O que manda. E, e assim, não tinha tempo para fazer avaliação. Então era muito corrido, né? É. Muito paciente. A gente fazia uma avaliação, a gente não media ângulo, né? E aí Uhum. eu não sei se aí também é da mesma forma, é tão corrido como aqui no dia a dia. Então, a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho melhor para poder ter base para fazer as reavaliações, porque eu tenho que, de forma objetiva e subjetiva, eu tenho que estar provando para o seguro, para o plano de saúde, que a pessoa está melhorando. Então, eu faço goniometria, eu faço teste muscular, toda aquela parte básica de avaliação tem que ter, porque vão ser os parâmetros que eu vou me basear a cada reavaliação. Eu tenho que mostrar para o plano de saúde que a amplitude de Está movimento está progredindo. melhorando. Isso, porque senão se eu não tenho nada concreto, eu não consigo provar. Então, se faz questionário, se faz a parte E aí, se o objetiva. paciente não melhora de acordo com a avaliação, ele não tem direito mais a fazer fisioterapia. Então, aí depende muito do limite do convênio. Tem convênios que liberam bem pouca fisioterapia por ano, tem outros que são mais tranquilos e liberam mais. Mas, assim, se tu não está mostrando, se tu não tem como justificar o paciente estar fazendo fisioterapia, tu Tem que manda para o mostrar médico resultado. e o médico volta, porque mesmo naquele momento, se não acontecer nada, depois de um tempo, os seguros estão sempre olhando, porque eles estão só esperando uma oportunidade para negar o pagamento. E aí, se Sim. eles verem que tu tá mantendo aquele tratamento com o mesmo tipo de exercício, a pessoa não evolui, pode chegar em algum momento que eles vão te questionar com a tua Uhum. habilidade profissional, por que que tu manteve aquele paciente? E aí pode acontecer alguma coisa, podem te chamar para algum processo, alguma coisa assim. Então, tu tem É que estar tudo sempre, que vocês menos querem, né? Um então, processo tu de seguro. tem que estar sempre bem consciente nesse sentido de que tu tem que estar justificando por que que aquele paciente está ali. A Então, Marília está perguntando com relação às perguntas íntimas. hum, Cuidados com pergunta muito íntima que possa ter uma visão de invasão de privacidade. uhum. Olha, tem perguntas que são feitas. Eu não acho que é muito diferente do Brasil. Depende muito do caso, né? Tem casos que não justifica perguntas mais íntimas, mas assim, o que acontece? Antes de eles entrarem para avaliação, eles já passam por uma triagem, né? Eles já preenchem um questionário com várias perguntas, até para identificar a bandeira vermelha, medicação. É, tem perguntas que são da parte mais psicológica, que pergunta assim, você já se sentiu deprimido, ansioso, coisas assim? Você já pensou, em machucar os outros? Você já pensou em se suicidar? Tem perguntas assim que são mais assim fortes, Uhum. digamos, que a gente pergunta porque se aquele paciente passou pela gente, a gente é responsável por ele. E se ele fala que eu já recebi avaliações que tinham o paciente, você já pensou em se suicidar? E o paciente colocava sim. Então, quando eu recebo aquela avaliação, eu tenho que oferecer tratamento psicológico para ele e oferecer ajuda. Então, o que que a gente faz? A nossa ajuda Isso é bem bacana, isso é muito legal, porque daí você consegue entender, enxergar algumas coisas e poder ajudar o paciente. Uhum. Então, assim, isso que eu diria como pergunta íntima, perguntas mais assim nesse sentido, que aí eu Uhum. tenho que pegar naquele mesmo momento, eu já mostro para minha diretora, ela já vai lá, já liga pro médico dele, entra em contato e tenta, tipo, agendar alguma coisa. Ou a gente tem que pelo menos reportar para alguém aquilo, Entendi. para Vocês não podem tentar, se calar. não, para tentar resolver aquilo. Que bacana. Isso é Até em muito. casos assim que tu reconhece, às vezes a gente já recebeu mulheres agredidas ou crianças que são maltratadas, esse tipo de coisa. Quando tu recebe, tu tem que chamar na hora. Tipo assim, se tu vê uma criança, por exemplo, que tu acha que tá com maus tratos, tu não deixa a criança sair. Tu já tem um número de emergência que tu liga, que eles vão na hora e a criança não sai, entendeu? Tu Ah, já tem devia acontecer. certas
tem certas situações que tu já tem que resolver na hora. Certeza. Se é caso, algumas coisas são casos policiais, né? Eu Sim, acredito que essa questão no Brasil, as pessoas são meio que coniventes ou não querem se expor, não querem problemas para elas, né? E acabam não denunciando, não fazendo nada, né? Se calando. Eu acho que nesse ponto os Estados Unidos está bem à frente da gente. Ô Mari, mas como o nosso tempo voou, eu vou já para uma pergunta que eu sei que interessa muito. Essa live vai ficar gravada no meu IGTV. E essa eu acho que é o que todo mundo mais quer saber. Como é a remuneração do fisioterapeuta nos Estados Unidos? É igual no Brasil, sim ou não? então, varia bastante conforme o estado e conforme o lugar que tu trabalha, né? Então, assim, até eu tava dando uma pesquisada antes de vir para cá para ver a média, porque, assim, aonde eu moro talvez seja diferente do resto do país, né? Então, por exemplo, assim, na Califórnia, o custo de vida é muito mais alto, infinitamente mais alto. Muito alto, muito alto. Então, o salário dos fisioterapeutas na Califórnia é muito mais alto também. Mas não necessariamente quer dizer que eles vão ter um estilo de vida melhor, porque eles gastam bastante também. É. Então, a média nacional que eu procurei é 86 mil dólares por ano para os Uhum, fisioterapeutas. uhum. É, E nos Estados Unidos, eles sempre fazem esse tipo de avaliação por anual. ano. A gente Isso. sempre tem assim, mensal, né? Quanto É. tempo fez um fisioterapeuta? Mas eles têm muito assim, o pagamento por hora e por ano, né? Sim. Então, assim, o que é menos pago é aquelas clínicas de ortopedia que eu citei, que é normalmente como os fisioterapeutas começam, né? Uhum, Então, assim, por exemplo, aqui em Nashville, para quem está começando, varia de 65 mil para 75 mil por ano. uhum. Isso nesse tipo de clínica. Se No tu vai fazer começo, no primeiro ano de começo, trabalho. isso. E aí, Uhum. se tu vai Depois trabalhar com. vocês vão crescendo, é isso, né? Vocês vão conseguindo ganhar mais de acordo com a experiência. Então, cada ano eles aumentam, né? Sei lá, é 2 ou 3%, que Uhum. é talvez um pouquinho mais que a inflação, então tu aumenta um pouquinho. E daí a progressão da carreira, tu pode ser diretor de clínica, por exemplo, que aí que vai ganhar mais. E às Uhum. E vezes vai outros. ganhar quanto, mais ou menos, um diretor de clínica? Ah, pois agora. Eu acredito que deve ser acima de uns 100 mil ou acima. Mas eu Uhum. não tenho certeza para te dizer isso. Mas se colocar no Google, provavelmente acha. Uhum. Mas, por exemplo, assim, tem fisioterapeuta que trabalha por hora quando eles te precisam. Então, quando eles precisam de ti. Então, por É por exemplo, assim, demanda, né? por demanda. Então, às vezes, não, tu vai trabalhar 2 ou 3 vezes por semana. E aí, por hora, como tu não tem benefícios, tu não trabalha full time, tu não é contratado com benefícios. Então, tu Sim. ganha mais por hora. Então, tu Uhum. pode ganhar, assim, aqui eu sei que a média é 50 dólares por hora, o que é bem, Olha, bem bom bacana. e bem melhor do que aquele das clínicas grandes, que fica entre Uhum. 30 e 35 por hora. Então, Uhum. ganha bem mais. Se tu atender pacientes em casa também, ganha bem mais do que E se home ela health. for trabalhar por si só, autônomo, se ela não se vincular nem a convênio para trabalhar home health, ela não entra no convênio e também não entra em nenhuma clínica. E ela quer fazer Uhum. os atendimentos. Como tem aqui, né? Muita gente Uhum. trabalha, aqui se fala domiciliar, né? Fisioterapia domiciliar. Como que funciona aí? Ela consegue ou não tem jeito, porque todo mundo tem convênio? Para atender em casa, tu diz, ou para ter o seu consultório? Sim, para atender em casa. Então, a grande maioria é por plano de saúde, mas eu acredito que se tu conseguir crescer o teu nome, quem tem alguma clínica particular, e que vale a pena ir para atender em casa, eu acho que consegue e provavelmente deve ganhar bem mais. Uhum. É, E aí as o pessoas. fisioterapeuta cobra quanto por hora, quando ele vai por si só, autônomo, sozinho? Então, por exemplo, assim, ó, eu sei nas clínicas, tá? Particular, varia de 120 a 250, digamos, Dólares a sessão. dólares a sessão. Isso. Nossa, é alto, hein? Então, é, isso no consultório. Eu acredito que para ir em casa deve ser um pouco mais que isso, né? Então, assim, eu não conheço ninguém que atende particular fazendo home health, que a maioria são pelos planos de saúde. Mas se tem pessoas atendendo
particular nos consultórios, devem ter gente atendendo também em casa, né? Particular. Ah, Só não sim. sei te dizer valores. Agora, sim, é bom a gente deixar claro, porque aí a pessoa pensa assim, poxa, 86 mil dólares por ano. Aí ela pensa assim, 86 mil reais por ano é muito pouco, né? Não é lá essas coisas, não é que é muito pouco, não é lá essas coisas, né, para se ganhar. Mas vamos supor que uma pessoa faz uma renda aí de 5 mil dólares por mês, não equivale a 5 mil reais aqui por mês, certo? Sim. Uhum. Olhando a variação aí do dólar, do custo de vida e do preço das coisas, da inflação. Eu sei assim, esses dias um cara me fez uma conta que mais ou menos uma pessoa que ganha, não convertendo, não é convertendo, é padrão de vida, qualidade de vida. Alguém que ganha em torno de 5 mil dólares nos Estados Unidos é como se ganhasse 25 mil reais no Brasil. Não sei se ele exagerou. Eu queria que Uhum. você me desse aí o seu olhar. Então, eu acho que o poder de compra é muito maior aqui, né? Eu acho que consegue fazer muita coisa, assim. O salário do fisioterapeuta aqui é considerado muito bom. Uhum. É muito Todo acima mundo da enxerga média. no geral. Poxa vida, o Sim, fisioterapeuta ganha bem. ganha, sim. Eu estava vendo que a média do fisioterapeuta é 103% maior do que a média da população geral. Então, Uhum. é muito média, assim, de outras profissões, do que a maioria das pessoas ganham. Então, comparando, é um salário muito bom para quem mora aqui. Porque os produtos são muito mais baratos de Uhum. comprar, os financiamentos sem quase juro nenhum. Para entrar, da entrada de uma casa, tu pode colocar 2, 3% de entrada do valor da casa. Então, as Uhum. coisas, os carros são muito mais baratos, nem se compara Os com. carros infinitamente mais baratos. Então, é Por mais conta do fácil. imposto, né, Mari? O imposto aí é muito menor do que o imposto aqui. Então, Desses 86 mil a média anual, o que fica de imposto? E o que fica líquido na mão? eu acho que é em torno de 20 alguma coisa por cento de imposto de renda. E aí tem assim, tem impostos estaduais e tem impostos federais. Então, Uhum. aqui no Tennessee não tem os impostos estaduais, Não tem. não tem. Então, a gente só paga o imposto federal. O que fica, aí depende de quanto tu ganha, vai aumentando a porcentagem. Eu não sei todos os valores de cabeça, mas varia entre a maior parte da população, acredito que deve ficar entre 20 e alguma coisa por cento. Uhum. E quem paga, tem estados que cobram federal e estadual. E aí acaba pagando muito mais. Então, na Califórnia, por exemplo, se tu ganha Imposto. muito dinheiro, tu pode chegar a pagar mais de 50% de imposto. Meu Em, Deus. Aham. Mas isso é uma situação à parte. Mas assim, de modo geral falando, o que tu tem de dinheiro, tu consegue. Eu acho que o nosso poder aquisitivo aqui é muito maior. Tu consegue comprar casa muito mais fácil, carro muito mais fácil, financiar teus estudos na faculdade é praticamente sem juros nenhum. Uhum. Então, é, o padrão de vida aqui é muito melhor. Então, você Com, acha que um fisioterapeuta aí, ele tem um padrão de vida melhor do que um fisioterapeuta aqui, que vive com somente da certeza, profissão dele? com certeza, com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Com 5, 6 mil por mês, digamos, que é a média mais baixa, eu diria, a pessoa vive muito bem. Claro, não Uhum. vai viver uma vida de luxo, mas vai ter um padrão de vida muito Um melhor do que se ela padrão de ganhasse vida o quê? 5, De classe 5, 6 média? mil. É assim, ó. Como que eu vou te dizer? Por exemplo, eu conheço um casal que ela é enfermeira, mas tem vários níveis de enfermeira. Ela é um nível mais baixo de enfermeira. E ele é mecânico. Eles Uhum. têm a casa própria deles, cada um tem seu carro. Eles vão pra Disney 1 ou 2 vezes por ano. Tipo, eles viajam pra praia, que é mais ou menos longe daqui. Então, assim, eles têm uma vida boa que nunca pessoas que são enfermeiros e mecânicos no Brasil vão ter. Então, assim, com Um carro bom, viagem, né? E um carro bom. sim. Então, eu acho que essa. O Camilo disse que vai virar físio. Ô, Camilo, piloto de avião também nos Estados Unidos ganha super bem, não ganha, Mari?
Aliás, Deve ganhar. acho que não só nos Estados Unidos, piloto ganha bem no Brasil também, viu, Camila? Mas é verdade, assim, nos Estados Unidos, é lógico, além da economia ser muito forte, né, o país do capitalismo, acho que qualquer pessoa, em qualquer profissão, se ela se dedicar, se ela trabalhar, ela consegue ter um padrão de vida muito Uhum, legal, né? isso. Diferente do Brasil, que se você não tiver um salário alto mesmo, você não consegue ter um padrão assim mínimo, né? De ter acesso a coisas boas, de pagar um plano de saúde, de pagar uma escola particular boa, de ter assim coisas mínimas, né? Que a gente gosta e quer ter. Isso, sem dúvida, eu acho que não só o fisioterapeuta, né, Mari, mas outras, que nem você disse, mecânico, né? A gente não vê mecânico no Brasil viajando para a praia, tendo uma casa boa, né? A não ser que ele seja o dono, né, de uma grande oficina, de uma grande rede, né? Que aí, quando você empreende, as suas chances de ganhar dinheiro, de ter sucesso na vida, aumenta. E aí eu queria também te perguntar sobre donos de clínica. Você tem alguma ideia, assim, quanto que ganha o dono de uma clínica dessa? Que tem os convênios cadastrados e tudo mais. E se é fácil abrir uma clínica aí, que nem eu tinha clínica aqui, mas eu não sei se aí é tão fácil, tão simples, se eu consigo cadastrar os convênios. Uhum. Então, o meu marido, ele desenvolve clínicas médicas. E ele conheceu um dono, um dono de uma clínica bem grande de fisioterapia aqui. E o que eles estavam conversando, que ele deve ganhar uns 150 mil por ano com cada clínica, digamos. O que não é super bom, né? Não Mais sei, livre, 11, tirando os 12. pagamentos, porque aí ele tem que pagar fisioterapeuta, Eu acredito. É isso. Depois de tudo. O lucro, né? Digamos, o que ele sim, ganha. né? Então, é um valor bem bom. Eu acho que a parte mais difícil é quando tu tem muito seguro, muitos convênios, planos de saúde, é Uhum. aquela mesmo esquema, tu tem que garantir que tu vai receber, tu recebe 3 meses depois. Então, eu Que acho nem que aqui mesmo. o trabalho maior é tu ficar atrás disso para saber que tu está recebendo direitinho, Uhum. que eles vão te pagar, porque eles também estão sempre procurando uma desculpa para não pagar, né? Então tem que estar com a documentação afiadíssima. Aí, ó, todo mundo pensa que é americano é tudo, que eles pagam, que eles são solícitos, né? Vamos quebrar tabus aí, né, Mari? Porque às vezes o brasileiro, ele é muito mais emoção, coração, ajuda muito mais do que o americano. Ah, não, nossa live vai acabar. Falta 1 minuto e 40 segundos. Nossa, já? Já, eu queria tanto te perguntar sobre o caminho para validação do diploma, mas nós vamos ter que marcar outro dia, porque em 1 minuto você não vai conseguir resumir tudo. Então eu Tem vou usar bastante coisa para falar. muita coisa, muita coisa. Se alguém tiver curiosidade de como valida o diploma de fisioterapia no Brasil, me manda um direct que a Mari, eu peço ela para gravar um vídeo explicando resumidamente, porque é um processo longo, é longo, né? A gente sabe que é. E ela explica direitinho. Mas eu quero usar então esses minutos finais para te agradecer imensamente. Eu amei o bate-papo, amei o tema, amei a sua história, a sua experiência. Eu acho que agregou muito para todo mundo. Para mim, tirou várias dúvidas. Eu quero continuar tirando dúvidas. Me aguente, me suporte, porque eu tenho muitas dúvidas. Qualquer coisa a gente marca outra live. Outra live, com certeza, outra live. Vamos marcar. Obrigada por suportar o meu sotaque goiano. Ah, Obrigada ah, mesmo. Você é um amor, toda solista. Ah, dá o nome do seu podcast aí para as pessoas entrarem. então, meu podcast é PT Pro Talk. PT Pro Escreve aí, Talk. escreve aí. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, deixar gravado. Então, eu tô sempre entrevistando outros fisioterapeutas. Ah, Aí. é ótimo. Pena que meu inglês é tão limitado. É Dani, bom para obrigada. treinar o inglês. Bom para treinar inglês. Obrigada, obrigada, gente.